Nós estamos aqui com o senador Carlos Viana, senador de Minas Gerais e, por que não dizer, senador do Norte de Minas. Senador do Norte de Minas. Muito obrigado, viu? Uma alegria poder voltar a conversar com essa gente querida do Norte, que sempre me recebe de uma maneira tão especial e pela qual eu tenho um carinho muito grande, né? Isso, eu estou recebendo o senador aqui hoje para a gente fazer um balanço, falar das expectativas, né, para o futuro, e desse mandato incrível que aproximou aí os mineiros de um senador, né, que trouxe os mineiros a estar sempre perto do Senado Federal. Antigamente, eu já falei aqui em outra oportunidade com o senhor, o senador era um negócio que a gente via de 4 em 4 anos, né? 8 em 8. Hoje em dia não, hoje em dia a gente sempre está tendo o senhor aqui na região e isso faz com que a gente esteja mais próximo do Congresso Nacional. O Senado em Minas, não é só Minas não, a vaga de senador, na maioria dos estados, ela é uma vaga que o governador dá para alguém que ele escolhe. Geralmente é quem financia a campanha. Sim. Grandes empresários, em Minas sempre foi assim, grandes empresários, gente com muito dinheiro, né, que fazia? Comprava a vaga e chegava lá, ficava por isso mesmo. Eu não, eu ganhei pela vontade popular. E quando fui eleito com 3.568.000, fui muito bem votado aqui em Montes Claros, fui o primeiro lugar. Eu falei, olha, eu vou ser uma pessoa diferente, eu não devo nada a ninguém. E comecei a fazer um trabalho principalmente nas regiões que mais precisavam de Minas Gerais. O pessoal de Belo Horizonte até reclama muito, poxa, mas você saiu de Belo Horizonte, você trabalha só o Norte? Não, eu trabalho o estado todo. Mas eu trabalho quem mais precisa. E o Norte, quando eu comecei a trabalhar, era um lugar abandonado. Isso aqui, a região, político aqui só vinha pedir voto. Ainda tem muitos que só vêm aqui pegar o voto e somem depois. Sim. Os prefeitos, boa parte deles, ainda não aprendeu que dá para o sujeito o voto na base do dinheiro, o cara pega o voto e desaparece, não tem obrigação com a prefeitura. Aí as pontes ficam em ruína, a estrada não resolve, fica uma choradeira. E nós, nesses 4 anos, eu e meu filho, que agora é deputado federal, Samuel Viana, nós temos rodado uma por uma das cidades do Norte. Se das quase 100, eu não devo 89, conhecer, né? Eu não devo conhecer umas 15, que eu ainda não tive oportunidade. Mas, de resto, eu conheço praticamente todas, assim, de pisar, de conversar, de ter uma política. E eu gosto disso. E o mais importante é que eu tenho visto, por exemplo, até meus colegas senadores, né, interessados pelo Norte. Coisa que ninguém dava notícia, né? Agora, recente, o presidente do Senado está fazendo uma moção contra a questão da seca no Norte. Mas que bom! Não é porque... Ainda bem, não tem que somar aos deputados, todos eles interessados na Codevasf. E não é à toa, porque olha, vocês peguem bem, só no ano passado foram 32 milhões de reais em saúde e principalmente equipamentos para as prefeituras. Muito 32 bom. Milhões, não foi pouco dinheiro não. Você vê, só Dilson Godinho, que atende a questão das pessoas da oncologia, nós já temos quase 8 milhões lá. Colocamos 3,5 milhões na Santa Casa e vamos ajudar agora o Haroldo Tourinho, que eu preciso dar uma força para o hospital. Só isso, fora os hospitais do interior de cidades como Coração de Jesus, Brasília de Minas. Brasília de Minas nós renovamos praticamente o hospital todo para atendimento à população. Barragens que nós fizemos para segurar a água e graças a Deus cheguei aqui debaixo de chuva. Graças que é bênção, né? Que coisa boa essa chuva. Eu não entendo como que jornalista escreve que chuva castiga. Não é? É verdade. Chuva não castiga, chuva é bênção, amigo. Então nós temos uma perspectiva muito boa para o Norte de Minas a partir de agora. Senador, mas o senhor falou aí na questão da saúde, dos recursos que o senhor trouxe para a região, não só destacando Montes Claros, os hospitais de Montes Claros, mas falando agora da região, quando o senhor traz recursos para a região, é bom para aquela cidade. Sim. E é melhor ainda para Montes Claros, né? Porque assim também desafoga Montes Claros, que já é apertado para atender o povo que mora aqui. E, lógico, como é uma região que tem uma estrutura maior, Montes Claros tem uma estrutura maior, acaba recebendo todo mundo da região. Sim. Mas quando o senhor faz isso em Brasília de Minas, o senhor está desafogando Montes Claros. É importante falar sobre isso. As pessoas não vão viajar o tanto ou são obrigadas, né? Vou citar um exemplo aqui que não é no Norte, é no Jequitinhonha.
Minas Novas, por exemplo, eu e meu filho, nós construímos lá um centro de hemodiálise novinho, para atender 80 e poucos pacientes de 10, 12 cidades do entorno. Esses pacientes, a pessoa que tem um parente que faz hemodiálise sabe do que eu estou falando. Essas pessoas tinham que viajar 350 quilômetros para ir, 350 quilômetros para voltar, para poder tratar em Diamantina. Olha, um absurdo, chovia, às vezes não tinha condição de voltar para casa, eles tinham que dormir na van. E ainda tem os perigos da estrada. Né? E fora que a pessoa vem passando mal, né? É muito desagradável, porque não só para quem está no carro, mas para o próprio paciente. Aí nós fizemos esse centro de hemodiálise lá, junto com o padre, que é o padre Carlos Maia, um padre jovem, muito ativo na fundação, e conseguimos. Para você ver a alegria das pessoas por conta desse trabalho de ter liberado. Então, isso vale a pena na política, sabe? Você aliviar o sofrimento das pessoas e dar perspectiva. Nós construímos recentemente, aqui pela Unimontes, lá em Janaúba, um centro, por exemplo, de referência de geoprocessamento. O que é isso? Nós demos um laboratório para os estudantes, então pequenos proprietários de terra que precisam registrar a terra têm que fazer o geoprocessamento e tem que pagar caro. E as prefeituras não têm dinheiro. A Unimontes vai poder fazer gratuitamente isso para o agricultor familiar. Rapaz, você vê a tranquilidade que a gente pode dar para essas famílias. Então tem muitas ações que a gente conseguiu fazer com que o Norte brilhasse. O Norte hoje tem o valor que merece, sabe? Eu observo aqui o aeroporto cheio, os hotéis lotados, as pessoas falando do Norte de Minas fora daquela imagem de lugar seco, pobre, né? Sim, maldito. Sim. Não existe isso. O Norte sempre foi uma terra de prosperidade. Faltava oportunidade de político que estivesse disposto a trabalhar de verdade para ajudar a população. Colocar o pé, né, no Norte de Minas. Colocar o pé por aqui. Você falou do aeroporto, o aeroporto agora recentemente foi ampliado e tudo. Nós temos a segunda maior pista, parece que de Minas Gerais. Sim. E a gente sabe que isso tudo também é fruto de um trabalho em Brasília, que trouxe para cá, né, toda essa evolução. Nós fizemos um trabalho junto com o Ministério do Desenvolvimento na infraestrutura, porque na época os aeroportos estavam na infraestrutura. Nós arrumamos e reformamos o aeroporto de Montes Claros, de Uberlândia, de Uberaba, de Ipatinga. O governador Valadares começou, mas teve um problema com o prefeito, a obra acabou parando. Agora que eu consegui transferir o aeroporto para a Infraero, devolver o aeroporto. A Infraero vai terminar a obra do aeroporto de Montes Claros. Não consegui fazer o de Itajubá. Deixa eu falar do governador Valadares. O governador Valadares, que agora vai devolver e nós vamos terminar a obra. Então é um absurdo lá. A má vontade política, ela atrapalha muito a gente. Às vezes a gente quer mandar um recurso, mas está indo pela oposição. Aí o prefeito não aceita o recurso, devolve o recurso, você perde o recurso. Eu tive cidades que chegaram a perder R$350 mil para hospital, porque o dinheiro estava vindo por meio de um vereador de oposição. Mas isso é falta de pensar muito nas pessoas. Sim, verdade. Senador, o senhor também tem um trabalho muito ativo junto da Codevasf, né? Sim. E ajudando aí todo o Norte de Minas com a questão de irrigação e amenizando a seca aí do Norte de Minas. Quando nós indicamos o nome do Marcos Câmara, eu disse para ele uma coisa assim: Marcos, geralmente quem indicava o superintendente da Codevasf fazia da Codevasf um feudo político. Só ele agia. Eu falei, eu não quero isso. Você vai dar entrega para todo político que colocar dinheiro aqui. Todo mundo que colocar emenda vai ser bem atendido na Codevasf. Tanto que chamou a atenção, né, que aí o que aconteceu? Hoje nós temos político de tudo quanto é jeito, colocando dinheiro na Codevasf. Ótimo, excelente. Nós nunca distribuímos tantos tratores para a agricultura familiar, nunca fizemos tanto sistema de irrigação para a agricultura familiar, porque são os mais pobres, associações. E agora, com a mudança de governo, a gente estava muito preocupado porque o pessoal do PT queria tirar o Marcos para colocar um deles. Aí fizemos um acordo, criou-se uma superintendência em Belo Horizonte e o Marcos Câmara continua conosco. Então a gente vai poder continuar o processo e com transparência. Posso dizer aqui, diante de Deus, né, que a gente tem que agradecer muito a Deus. Você vê que o Codevasf foi motivo de escândalo em tudo quanto é lugar.
Maranhão, asfalto, dinheiro que sumiu e aquela confusão de orçamento secreto, Sim, né? sim. A gente distribuindo máquinas, pondo a foto da gente lá, orçamento secreto. Eu falei, não é secreto, é só parar de ter preguiça e ir lá perguntar ao prefeito se o dinheiro chegou, né? Mas a Codevasf de Montes Claros não tem uma suspeita. Nenhuma suspeita. Vocês vejam que nem fofoqueiro da imprensa, que tem uns que são jornalistas e outros são fofoqueiros, né? Que é pau mandado. Nenhum levantou suspeita sobre a Codevasf. Por quê? Porque é tudo limpo, transparente. É dinheiro público que chega, compra. A compra de tratores aqui em Montes Claros, ela chega a ser 15% mais barato do que em outras superintendências. 15% mais barato. É incrível. Aqui. Por quê? Usar bem o dinheiro público. Justamente. E aí eu quero aqui deixar, né, ressaltar também, mais uma vez, o trabalho do Márcio Maia, porque a gente sabe que ele já vem de uma outra instituição, que ele já esteve à frente, que é onde fez um trabalho brilhante Marcos também. Câmara. Marcos Câmara, desculpa. E acaba que hoje o senhor indicando ele lá para a Codevasf, ficou até difícil de tirar ele lá também, lá, porque quando o homem é bom, Mas tira, fica difícil tira. Política é terrível. É. Agora, a gente tem que citar também outros servidores da Codevasf que fazem um trabalho excepcional. É uma equipe, né? Você veja, por exemplo, rapidamente aqui, o nosso incentivo à questão da produção do mel, apicultura. Nós conseguimos fazer com que regiões que estavam virando deserto se tornassem regiões com mata preservada, replantada para a produção de mel. Bocaiúva, nós temos um centro em Bocaiúva que são quase 700 famílias recebendo R$ 2.100 por mês no mel e exportando o mel para a Alemanha e para os Estados Unidos. Muito E bom. se a gente colocar lá 5.000 famílias, a gente vai ter comprador para esse mel para o mundo todo. Japonês quer, australiano, todo mundo quer esse mel do norte de Minas. Especialmente aquele mel escuro, né, que é só aqui que se produz, que é um mel medicinal. É muito, muito interessante. Quer dizer, é uma questão de você gerar renda, você incentivar as pessoas, dar dignidade. Os filhos estão voltando. Filho que estava trabalhando aqui em Montes Claros, em Belo Horizonte, voltando para trabalhar com os pais da cooperativa para poder receber o recurso, né? Então a Codevasf, ela presta um grande trabalho, ela tem bons servidores, a gente precisa incentivá-los. Vou falar de uma outra que eu tenho muito orgulho, que eu gosto muito, que é o queijo. Eu sou fã de um queijo. É bom. Nós estamos montando um centro de referência de produção de queijo em Porteirinha, que vai ser, o queijo de Porteirinha são 2.000 produtores. Nós agora tivemos um concurso lá em Araxá, nós tivemos lá 5, se eu não estou enganado, produtores de Porteirinha que ficaram entre os 3 primeiros. Muito bom. Com queijo do norte de Minas. E lá vai ser um centro de referência do queijo, como eu construí lá no sul de Minas, lá em São Roque, na Canastra. Lá o centro de referência, hoje, uma família lá de sitiante, por exemplo, chega a tirar R$1.000 por dia vendendo queijo de qualidade, com marca, padrão, né? Tem todo um trabalho. E agora nós queremos fazer isso aqui em Porteirinha. Eu quero que o produtor de queijo ele consiga viver e viver bem da produção. E a Codevasf tem um apoio muito importante nessa área. E quem ganha não é só o produtor, não, né? É quem vai poder desfrutar, consumir desse queijo, o povo é uma maravilha. O povo reclama porque o queijo aumenta muito de preço, né? Que ganha muita qualidade. Tem que valorizar, né? Tem que Trabalho valorizar o produtor, né? Nessa questão. Verdade. E aqui em Montes Claros, você veja bem, olha, isso aqui eu estou até andando no meio do mato. Aqui em Montes Claros, a gente tem, por exemplo, um investimento muito grande também na área de asfalto, né? Sim. Nós ajudamos muito o prefeito a asfaltar ruas de Montes Claros, para bairros novos, né? Fizemos um compromisso, o dinheiro veio para a conta da prefeitura e a prefeitura usou bem. A gente precisa reconhecer que o prefeito fez um bom trabalho, né, junto da cidade. E eu quero, nesse ano novo, assim, nesse 2024, dizer para as pessoas que a gente precisa ter confiança, sabe? Confiança no futuro. Eu até a minha mensagem de final de ano foi uma mensagem de um texto na Bíblia que eu gosto muito, que é quando Jesus está voltando para Jerusalém, está lá em Lucas. Ele olha para Jerusalém, que é um lugar que eu visitei, inclusive, no Monte das Oliveiras. É uma caminhada de Betânia, e você chega no Monte das Oliveiras, aí tem uma primeira parada,
que é uma capela muito bonita, chama Dominus Flevit, o Senhor chorou. Ali Jesus olhou Jerusalém e começou a chorar. Porque sabia que o templo ia ser destruído, que o povo ia ser morto, né? E 40 anos depois os romanos não deixaram pedra sobre pedra como Jesus tinha previsto. Mas eu falo que Jesus chorava pelo futuro, aquilo que ele não conseguiria mudar, porque apesar do sacrifício dele, iam acontecer coisas muito ruins. Nós não, nós choramos pelo passado. Sim. Né? Aquilo que já passou. Então a gente pode mudar o futuro. São dois pontos assim, que eu falo às vezes, a pessoa, esse ano foi um ano muito ruim, eu chorei muito. Jesus também chorou e chorou muito, não é? Porque ele não conseguiria mudar uma tragédia, mesmo ele dando a vida dele. E para nós não. Então eu como cristão, eu sou muito otimista de que a gente vai conseguir construir um futuro melhor. Nós vamos aprendendo com os erros. Verdade. Senador, deixa a sua mensagem aí para o nosso público e para que cada pessoa de casa tenha essa esperança, essa fé. Obrigado. Né? E tenha também aí esperança de que a gente cada vez vai ter políticos como o senhor que multipliquem, políticos que vão estar presentes no meio do povo e ajudando o povo. Olha, se está faltando remédio no posto de saúde da sua cidade, está faltando política, porque é a política quem tem que resolver isso. Se está faltando escola para a sua filha, seu filho, uma vaga, está faltando política. Se não tem estrada prestando na sua cidade, está faltando política. Porque é a política quem tem que resolver isso. É a nossa responsabilidade. Então os prefeitos estão entrando num ano de reeleição, muitos costumam maquiar a cidade, né? Mas a pessoa tem que olhar os frutos. É o que Jesus disse, a árvore boa não dá fruto ruim. Então a gente precisa ficar atento aos frutos. É a mesma coisa na política. Você votou bem, você tem resultado. Eu posso falar com muita alegria aqui, com muita humildade. Fui eleito senador, estou produzindo bons frutos. Meu filho é deputado federal, está aqui pelo norte, rodando o norte todo como eu, está produzindo bons frutos, porque onde ele vai, ele leva coisas melhores para as pessoas. Então você que está em casa, que tenha confiança. A gente consegue fazer um Brasil melhor, a gente consegue fazer Minas Gerais melhor e a gente consegue fazer com que o Norte continue se desenvolvendo, porque é a sua e a minha responsabilidade na política. Porque Deus não vai mandar o maná do céu mais não, acabou. Isso aí foi só quando Israel estava lá no deserto. Deus fica lá só olhando assim. Aí a gente fala assim, Deus, estou precisando de ajuda. Ele falou assim, mas eu não dei inteligência para vocês? Eu não dei para vocês capacidade de pensar? Quando ele expulsou Adão e Eva do paraíso, o que ele falou? Ele falou assim, com o suor do teu rosto, vocês vão sobreviver. O que Deus está falando assim? Vão trabalhar. Verdade. Vai trabalhar. Então, responsabilidade. É isso que eu peço às pessoas nesse ano em que teremos novas eleições. Pensem, sabe? Façam uma boa avaliação. Trabalhou bem, merece continuar. Agora, não entregue seu voto sem essa consciência. Mas a gente entrega e erra. Depois não erra mais. Vai fazendo uma troca. E que seja um ano de paz e prosperidade para todos nós, em nome de Jesus. Tá certo. Obrigado, senador. Obrigado. E é sempre bom recebê-lo aqui. Obrigado. Sempre que estiver passando pelo norte de Minas, fique à vontade. Aqui. Obrigado ao pessoal da Gazeta, viu, meus colegas aqui. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Falei que eu estava em Santo Antônio do Retiro há pouco tempo. Aí nos deram lá notícia dessa entrevista nossa, de uma entrevista como essa nossa aqui da última vez, né? Eu falei, olha que coisa boa. O povo está buscando as informações do norte, isso é bom. Obrigado. Isso é bom. E daqui a pouco você acompanha a previsão do tempo para toda a região sudeste do Brasil.